dia a todos. É com imenso prazer que estamos aqui para mais um estudo da Escola Bíblica. Lembrando, estamos usando a revista Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira e esse ano estamos falando da história e da doutrina da denominação batista. Hoje estaremos fazendo o estudo número 8, a Convenção Batista Brasileira. Introdução. Como vimos no estudo passado, o crescimento dos batistas no Brasil foi um fato significativo nos primeiros anos. Com o crescimento, surgiu a necessidade de cooperação entre as igrejas, principalmente para desenvolver a obra missionária. Fruto do trabalho evangelístico americano, os batistas brasileiros acalentavam o sonho de também levar o evangelho a outras nações, como Portugal, Chile e o continente africano. Foi com esse propósito que, em julho de 1907, em Salvador, 36 anos após a fundação da primeira Igreja Batista Brasileira na Bahia, os batistas organizaram a Convenção Batista Brasileira. Como foi mostrado no estudo anterior, pelo irmão Paulinho, os batistas vieram para o Brasil, começaram a fundar igrejas. E como o batista tem essa veia missionária, eles estavam se vendo um pouco travados de fazer missões, de expandir o evangelho. Então eles sentiram a necessidade de criar uma organização para gerenciar, para organizar essa obra missionária, onde que foi criada a Convenção Batista Brasileira. O primeiro tópico que temos é a convenção, fator de cooperação e união. O modelo de organização da Convenção Batista Brasileira foi trazido pelos missionários americanos, repetindo aqui a forma organizacional como a denominação batista se organizava na outra América. A organização de um órgão nacional que englobasse por livre associação as igrejas batistas demonstrou-se a maneira adequada para a realização de determinados projetos que não seriam possíveis às igrejas isoladas. Então eles tinham a intenção de criar essa convenção para poder realizar os sonhos. Talvez uma igreja tinha a intenção de fazer um projeto missionário, mandar um missionário para o campo, mas acabava não tendo recursos para concretizar esse sonho. Então a intenção foi juntar todas as igrejas. Ainda que cada igreja local seja uma unidade autônoma e, portanto, não se sujeitando a nenhuma fonte de autoridade externa, há empreendimentos que uma igreja local não consegue fazer sozinha. A este esforço chamamos cooperação voluntária, que é, sem sombra de dúvidas, a grande força do povo batista no mundo. Então, o que aconteceu? Cada igreja ela é autônoma. Só que hoje a gente está tendo um problema com essa autonomia das igrejas batistas. Porque cada igreja, quando ela se filia à Convenção Brasileira, a igreja assina um termo que essa igreja se compromete a cumprir as regras da denominação. Então aqui eu tenho aqui o pacto, e nesse pacto diz o seguinte: comprometemos-nos auxiliados pelo Espírito Santo, a andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que essa igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Então esse pacto, a igreja que é afiliada à convenção, ela se compromete a manter a doutrina batista. E a gente está tendo problema em manter essa doutrina, porque alguns pastores não estão respeitando esse pacto. Mas em função disso, nós temos o Estatuto da Igreja. E o Estatuto da Igreja, quando é uma igreja batista séria, ela tem uma cláusula que diz o seguinte: o pastor pode ser exonerado no caso de desvio doutrinário. Então, caso o pastor tenha esse desvio doutrinário, não queira seguir a doutrina da convenção, os membros podem se juntar, podem fazer uma assembleia extraordinária e exonerar esse pastor por desvio doutrinário. E o pastor também, quando ele toma posse numa igreja batista, o pastor assina um termo de posse, que ele costuma ser padrão
esse termo. Esse termo é retirado do site da convenção. E aqui eu vou ler um trechinho desse termo de posse. O pastor empossado compromete-se a cumprir e fazer cumprir integralmente o seguinte termo de posse: comprometo-me a obedecer a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. É o documento denominado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ou outro que vier a substituí-lo, ratificando o compromisso assumido pela Igreja por ocasião de sua organização, no que tange aos compromissos denominacionais e na hipótese de vir a ter uma outra experiência pessoal, entendimento e práticas diferentes do contexto eclesiológico seguido pela Igreja de Denominação Batista, comprometo-me a exonerar-me espontaneamente do pastorado. Então, a igreja está resguardada se um pastor trouxer outra doutrina. Agora, por uma questão de ética também, esse pastor deve respeitar a doutrina da denominação. E, como ele assinou um documento, ele se compromete a se exonerar do cargo. E o que está acontecendo? A gente falou aqui de autonomia. As igrejas têm autonomia, mas na parte administrativa. Então, cada igreja ela pode tomar suas decisões administrativas independente da convenção. Ela vai decidir que hora que é o culto, ela vai decidir se ela tem assembleia mensal, se ela é bimestral, vai ser semestral. Ela vai decidir a cor da igreja, se vai ser branca, azul. Ela vai decidir se vai ser banco de madeira ou cadeira. Ela vai decidir se vai apoiar um projeto, se vai criar uma congregação. Então, essa parte administrativa, toda a igreja tem autonomia para decidir. Mas com relação à doutrina, não. A igreja assina um pacto com a denominação, se comprometendo a seguir a doutrina batista. E o pastor assina um termo de posse, se comprometendo com a doutrina batista. Então, hoje em dia, a gente está tendo um desvio nessa parte. Alguns pastores estão trazendo outras doutrinas para dentro da nossa denominação. Eles interpretam essa autonomia da maneira que lhe convém. Então, eles entendem que a autonomia eles têm direito de fazer o que quiser, tanto na parte administrativa como na parte doutrinária. E, na verdade, não é isso que a nossa denominação defende. E como a gente pode ver no texto de 1 Timóteo, no texto de Tito, que fala as características de um pastor, de um presbítero, 80% a 90% das características de um pastor diz respeito a caráter. Então a gente está vendo que pastores estão assinando documentos e não estão cumprindo o que eles assinam com a nossa denominação. Então a gente está tendo pastor pregando doutrina pentecostal nos nossos púlpitos. Nós estamos tendo pastores pregando calvinismo nos nossos púlpitos, que não são doutrinas batistas. Então, isso no nosso meio é lamentável a gente ver isso. A este esforço chamamos cooperação voluntária, que é, sem sombra de dúvidas, a grande força do povo batista no mundo, movidos por esse espírito cooperativo. Os mensageiros da igreja reunidos em Salvador em junho de 1907 deliberaram. Esse aqui é o texto que os mensageiros nessa reunião de 1907 deliberaram. Nós, mensageiros das igrejas, sociedades e outras organizações da denominação batista de várias partes do Brasil, reunidos na cidade da Bahia, capital do estado do mesmo nome, nos dias 22 e 27 de junho de 1907, para executar a vontade das cooperações que representamos, unir todas as forças batistas do Brasil em uma organização nacional maior, para o desenvolvimento e eficiência da pregação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a nossa crença. Então eles chegaram a essa conclusão que a união faz a força. Eles criaram a convenção com um espírito cooperativo, as igrejas cooperarem para a realização de um sonho e de expandir o Evangelho. E um dos principais nomes que trabalharam para a primeira reunião das igrejas batistas brasileiras e que resultaria na sua convenção foi o de Salomão Luiz Ginsburg. Nasceu em 1867 e morreu em 1927.
Ele teve uma profunda influência no crescimento da denominação batista no Brasil. Foi o criador do Cantor Cristão, uma coletânea de hinos, constituindo-se ainda hoje o principal hinário dos batistas do Brasil. O Salomão Luiz, ele deu um marco na história dos batistas, por ser a principal pessoa que influenciou a criação da convenção, e ele também foi o criador do Cantor Cristão, que é utilizado por nós até hoje, na maior parte das igrejas batistas tradicionais. Assim, a convenção foi criada para ser um órgão de cooperação, formado por igrejas batistas que enviam mensageiros às suas assembleias. E ali discutem e aprovam planos para melhor cumprir a tarefa de levar o evangelho a todo mundo. Então, a denominação batista, ela se diferencia pela democracia. As decisões tomadas pela convenção formada por uma assembleia por membros de todas as igrejas que enviam seus representantes para essa assembleia. O segundo tópico que temos é missões, a motivação básica. Como uma pequena igreja sozinha pode enviar e sustentar um missionário em outro país? Então seria para responder essa pergunta que Salomão e os demais pioneiros trabalhavam para organizar a Convenção Batista Brasileira. A intenção deles seria expandir o evangelho. As igrejas pequenas não tinham condições financeiras para isso. E esse propósito missionário ficou claro quando, na mesma reunião em que foi organizada a Convenção Batista Brasileira, foram criadas também as duas juntas missionárias, que até hoje mobilizam o povo batista brasileiro para a obra missionária. Então, a primeira que foi criada foi a Junta de Missões Nacionais, que é a JMN, e a Junta de Missões Estrangeiras, que depois teve um nome trocado e hoje nós conhecemos como a Junta de Missões Mundiais, JMM. E além do objetivo missionário, a nova organização tinha o objetivo de promover recursos para a educação religiosa das igrejas afiliadas. Então, ela tinha a intenção também de capacitar religiosamente os membros dessas igrejas. E imprimir seu próprio material. Com isso foi criada a Sociedade Publicadora Batista, que mais tarde virou Casa Publicadora Batista e depois transformada em Junta de Educação Religiosa e Publicações, que seria a JUERP. Essa editora publicava toda a literatura denominacional da convenção, para a escola bíblica dominical e para as organizações missionárias. Além de editar e publicar livros, a JUERP também publicava o Jornal Batista, órgão informativo e doutrinário, que ainda é editado e distribuído para todo o Brasil, ainda hoje. Com a educação religiosa veio também a teológica. Como uma igreja local poderia formar seus futuros pastores sem a estrutura adequada de um seminário? Então, com a criação da Convenção Batista Brasileira, eles se preocuparam também em fornecer um ambiente adequado para a formação de seus futuros pastores. Assim surgiram os seminários. Primeiro, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, organizado em Recife, em 1902. Nós tivemos o Seminário Teológico Batista do Sul, na cidade do Rio de Janeiro, em 1908. Mais tarde foi criado também o Seminário Teológico Batista Equatorial, em Belém do Pará. E eles também tinham a preocupação de ter a formação teológica, formar pastores para dar continuidade à doutrina batista, ter um padrão doutrinário para os seus pastores. Além desses seminários, a convenção organizou, por intermédio da União Feminina Missionária Batista Brasileira, que seria a UFMBB, 2 seminários para a formação teológica educacional de mulheres, que seria o SEC, Seminário de Educação Cristã, hoje Seminário de Educação Cristã, situado em Recife, e o IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, hoje que seria o CIEM, Centro de Educação Missionária no Rio de Janeiro, ambos atendendo na atualidade ao propósito da formação missionária. Então eles tinham a intenção de formar o educador religioso, que era bem comum em igrejas batistas, e era especialmente mulheres. Então o cargo de educador cristão religioso dentro da igreja seria
para definir a literatura. Então, quem exercia esse cargo fazia um estudo de toda a literatura utilizada pela igreja, EBD, para jovens, mulheres, homens. Então, era todo o educador religioso que fazia essa seleção. E a educação chamada geral ou secular também se mostrou como um promissor campo missionário. Os batistas criaram muitas escolas de ensino básico, sendo o Colégio Taylor Egídio o primeiro fundado em Salvador, Bahia. Depois vieram muitos outros, mantidos pelas convenções estaduais, como, por exemplo, Colégio Batista Brasileiro de São Paulo, Colégio Americano Batista de Recife, Colégio Batista Shepherd, no Rio de Janeiro, Colégio Batista Alagoano, em Maceió, Colégio Batista Fluminense, em Campos, Rio de Janeiro, e o Colégio Batista Mineiro, com unidades em Belo Horizonte, Betim, Ouro Branco, Uberlândia, Nova Contagem e Sete Lagoas. Então, eles se preocupavam também com a educação secular. Então, eles criaram escolas em várias cidades no Brasil para a educação infantil. Terceiro ponto seria a Convenção Batista Brasileira hoje. Com o passar dos anos, a convenção vem se tornando cada vez mais forte e atualmente a maior convenção batista da América Latina, representando cerca de 8.753 igrejas, 4.944 congregações e 1.706.003 membros. Suas juntas missionárias vêm realizando um trabalho muito significativo no sentido de mobilizar as igrejas para a evangelização dos brasileiros de todo o mundo. Então, hoje, a nossa convenção é a maior da América Latina, maior número de igrejas afiliadas. O projeto Cristolândia, desenvolvido pela Junta de Missões Nacionais, há mais de uma década vem se consolidando como um dos principais projetos sociais do Brasil. A assistência é feita principalmente aos moradores de rua, que além da palavra de esperança e fé, recebem também alimentação, higiene pessoal e são encaminhados para comunidades terapêuticas. Então, esse trabalho da Cristolândia é bem divulgado no meio batista, principalmente quando temos campanha de missões nacionais. Eles trabalham com pessoas em situação de rua, dependentes químicos. Então, assim, é um trabalho muito bonito que a convenção começou há mais de uma década e vem dando resultados positivos. Há também as chamadas organizações, que seria a União Feminina Missionária, a União Missionária de Homens, a Junta da Mocidade, a Ordem dos Pastores, a Associação dos Músicos, a Associação Nacional de Escolas Batistas, a Associação de Instituições de Ensino Teológico e a Associação dos Diáconos e a Associação dos Educadores Cristãos. Então, a nossa convenção criou várias organizações no nosso meio. E com a união dos esforços de todas as nossas igrejas, pois uma isoladamente não conseguiria tanto, podemos realizar com mais eficiência e volume a obra de evangelização do Brasil e do mundo. A obra de ação social, de educação cristã e de formação teológico-ministerial. Então, é o que a gente já tinha dito no início da mensagem, a união de todas as igrejas, você consegue se organizar, ter recursos para fazer um trabalho missionário de excelência, tanto no Brasil como no mundo. E para isso tudo, a convenção criou o Plano Cooperativo. Isso foi criado em 1957, na Assembleia realizada em Belo Horizonte. E em 1959 foi colocado em prática para manter financeiramente o trabalho geral da mesma. Esse plano cooperativo, o que seria? Seria o dízimo dos dízimos. Então, cada membro contribui com 10% da sua renda e a igreja contribui com 10% do que ela arrecada para o plano cooperativo, onde que a convenção tem possibilidades de fazer um planejamento a longo prazo, principalmente financeiro. E com esse dinheiro fica garantido o sustento das agências denominacionais mediante contribuições regulares das igrejas. E além da Convenção Batista Brasileira, a estrutura denominacional se organiza em convenções estaduais e regionais, que são organizações importantes para a realização de objetivos comuns ao trabalho batista brasileiro, e outros que são específicos de cada região do país. Temos também as associações regionais, que são instrumentos de cooperação e intercâmbio fraterno entre as igrejas batistas de uma região, dentro do campo das convenções estaduais ou regionais. Assim, as igrejas se unem e se organizam para promover o reino de Deus entre os homens.
Então, além da convenção brasileira a nível nacional, foi criadas convenções estaduais e convenções regionais. Chegamos aqui nas considerações finais. A Convenção Batista Brasileira foi criada com o objetivo de servir as igrejas batistas brasileiras, com sua estrutura de integração e seu espaço de identidade, comunhão e cooperação, definindo o padrão doutrinário e unificando o esforço cooperativo dos batistas do Brasil. Ela é o órgão representativo dos batistas brasileiros e representa as igrejas a ela afiliadas, fornecendo os meios necessários para que haja entre elas um ambiente de cooperação e identidade doutrinária. A Convenção atua também em várias áreas, como ação social, educação, promovendo o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. A mensagem anunciada no passado de que Jesus Cristo é a única esperança, de que só Jesus Cristo salva, e ouvida agora como Jesus transforma, continua sendo a mesma mensagem de que as respostas transformadoras só podem ser alcançadas por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a conclusão que chegamos aqui é uma cooperação mútua de todos os associados, né, todas as igrejas afiliadas, que contribuem financeiramente para a expansão do Evangelho no país e no mundo. E um ponto importante aqui, que é a cooperação definindo o padrão doutrinário. Foi como eu falei no início, a intenção da convenção é ter um padrão doutrinário de todas as igrejas. Que o ideal é que, se você frequenta uma igreja batista hoje, ela tem o seu padrão doutrinário. Se você muda para outra cidade, você procura uma igreja afiliada à Convenção Batista Brasileira, essa igreja precisa ter o mesmo padrão doutrinário. É uma questão de ética pastoral. E um pastor precisa respeitar a doutrina da denominação. Nós vamos ter aqui alguns estudos para frente. O estudo 10 vai falar sobre o movimento de renovação espiritual, com um racha que tivemos na denominação batista, porque pastores batistas estavam implantando a doutrina pentecostal nas nossas igrejas. Então nós vamos falar sobre isso no estudo 10. E hoje em dia nós estamos tendo uma invasão da doutrina calvinista no nosso meio. Então, a partir do estudo 14, nós vamos começar a entrar na doutrina batista. Então, para frente, nós vamos ter outros estudos que a gente vai detalhar melhor esses assuntos para os irmãos. E hoje a gente vê que, se um pastor está num púlpito, ele não está respeitando a liderança da denominação, não está respeitando a doutrina da denominação, então esse pastor hoje pode ser chamado de um falso profeta. Nós temos na Bíblia um texto bem claro, porque talvez a gente tenha a visão de um falso profeta como o diabo, Satanás, mas a Bíblia nos deixa bem claro no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, que falando sobre falso profeta: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Então, o que esse texto está nos falando? Quem é o falso profeta? É quem ensina. Falso profeta é um pastor. Falso profeta é o líder dos jovens. Falso profeta é o professor da EBD. Então, quando essas pessoas começam a profetizar doutrinas que não são aceitas naquela denominação, ele pode ser classificado como um falso profeta. Amém, irmãos? Estamos terminando mais um estudo. E muito obrigado pela atenção. E até o nosso próximo encontro.